Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos continuar o nosso estudo de modelagem de dados. Vamos falar desta vez sobre atributos. Bem, o que é um atributo? O atributo ele é utilizado para descrever características de uma entidade. Tá? Então a gente já estudou entidades nos vídeos anteriores e vocês já devem ter percebido em alguns dos vídeos que eu falei, por exemplo, sobre cor do automóvel, marca do automóvel, preço do produto. Tá? Essas palavrinhas, marca, preço, cor, são na verdade os atributos das entidades citadas, porque eles descrevem as características daquelas entidades. Então, fabricante, modelo, cor, placa, etc. Os atributos eles têm sempre um tipo de dados que a gente chama de domínio, tá? Que vai especificar qual é o tipo de dados que pode ser utilizado na hora de descrever aquele atributo. O atributo também tem um nome em si e vai ter sempre o valor específico, que é o valor que você armazena efetivamente lá na relação, na tabela, no seu banco de dados. Como é que a gente representa um atributo? No diagrama, a gente vai representar o atributo utilizando uma elipse. Tá? Então você vai colocar uma elipse e dentro da elipse coloca o nome do atributo que você quer representar. E então essa elipse é ligada à entidade utilizando um traço, uma linha. Aqui no meu exemplo eu tenho uma entidade departamento e essa entidade departamento tem, entre outros, um atributo chamado função. A função do empregado, por exemplo, dentro do departamento. Esse é um atributo do departamento. Então a palavra função dentro da elipse ligada ao retângulo que representa a entidade departamento. Opcionalmente a gente pode escrever assim também. Só o nome do atributo ligado por uma linha à entidade em si, ao retângulo que representa a entidade. O padrão é utilizar a elipse, mas às vezes o diagrama fica muito poluído, com muitas elipses em volta do nome da entidade, então a gente acaba optando por não utilizá-la, desde que você consiga conectar direitinho o nome do atributo até a entidade, certo? Então são duas formas de a gente representar os atributos. A forma oficial, de acordo com o modelo entidade e relacionamento, é utilizando a elipse. Muito bom, agora você já sabe o que é um atributo. Vamos ver os tipos de atributos. Os atributos eles podem ser classificados. E é importante saber como classificar os atributos, porque dependendo do tipo de atributo, você vai tratar ele de uma forma diferente na hora de criar suas tabelas do banco de dados. Então, os atributos eles podem vir em várias formas. Por exemplo, o atributo ele pode ser um atributo simples, ele pode ser composto, ele pode ser multivalorado, ele pode ser um atributo determinante, identificador, entre outros. Esses daqui são os mais simples que a gente vai trabalhar nesse vídeo. Tá? Então vamos ver as definições dos tipos de atributos que existem. Começando pelo atributo simples, também chamado de atributo atômico. O atributo simples ele não tem nenhuma característica especial. Tá? E na prática o atributo simples ele é um atributo que é indivisível. Quando você olha para aquele atributo você não consegue derivar nenhum outro atributo a partir dele. Exemplo, nome da empresa, CPF de um cidadão, CNPJ de uma empresa. São atributos simples. Não dá para a gente quebrar o CPF em várias partes, por exemplo, para armazenar essas partes de forma separadas dentro de um banco de dados. Então, ele é um atributo simples. Aqui nós temos o exemplo. Entidade empresa conectada a um atributo chamado nome. Legal? O atributo simples é sempre onde a gente quer chegar. A ideia é que a gente sempre tem os atributos simples, exceto quando for um atributo-chave, por exemplo. Mas é sempre o atributo atômico que facilita na hora de você criar as tabelas do banco. Agora, se o atributo for diferente, for, por exemplo, um atributo composto, ele é um atributo que pode ser desmembrado em atributos menores. Ele é subdividido em outros atributos. Um exemplo clássico é o endereço. O endereço parece ser um atributo por si só, mas se você prestar atenção, você percebe que o endereço ele pode ser quebrado em várias partes menores, cada uma delas um atributo simples. Então, na minha modelagem aqui eu tenho empresa, endereço da empresa, que na verdade ele pode ser constituído pela rua, pelo CEP, pelo bairro e outras informações. Poderia ter adicionado aqui o número também, a cidade, tá? E outras informações.
Então, o atributo endereço ele é composto. Tem que ficar bem esperto quando aparecer um atributo composto na sua modelagem. Porque, via de regra, você vai ter que desmembrar esse cara nos atributos simples, atômicos, para poder armazenar essas informações, esses dados nas tabelas do banco. Tá? Não é ideal armazenar o atributo composto inteiro. Então não é legal colocar numa coluna do banco de dados o endereço completo da empresa, porque depois quando você precisar fazer consultas, você vai sentir uma enorme dificuldade, por exemplo, para consultar empresas de uma rua específica, ou que estejam num bairro específico, ou em um CEP específico, e assim por diante. Então o atributo, quando ele aparecer composto, a gente vai sempre quebrar esse atributo em seus subatributos, certo? Para obtermos os atributos menores, os atributos atômicos. Outro tipo de atributo é o multivalorado. Um atributo ele é multivalorado quando ele pode ter mais de um valor para o mesmo registro. O exemplo clássico é o telefone. Para o mesmo registro, para a mesma instância da entidade, você pode ter mais de um telefone. Por exemplo, eu posso ter um telefone na minha casa, eu posso ter um telefone celular, eu posso ter um telefone comercial. E na prática eu posso ter mais de um telefone, por exemplo, 2 telefones celulares, 3. Já vi gente com 3 telefones celulares. Tá? Então esse a gente chama de atributo multivalorado, porque ele tem múltiplos valores. E esse também é um atributo que costuma causar problemas. A gente precisa pensar posteriormente como é que você vai armazenar esses valores no banco de dados. Você vai criar várias colunas, uma para cada tipo de telefone, ou você vai colocar esses telefones no local à parte. Tá? Mais para frente a gente vai aprender técnicas para lidar com esse tipo de atributo, quando a gente falar sobre normalização lá na frente. Legal? Mas é importante saber identificar quando o atributo ele é multivalorado. Certo? Outro tipo de atributo é o determinante. O atributo determinante é aquele que é utilizado para determinar de forma única e exclusiva as instâncias da entidade. Lembrando, instância da entidade são as linhas, os registros. Devo ter citado já atributo determinante em um outro vídeo, tá? Mas agora explicando um pouco mais a fundo. Então o atributo determinante é um que garante que uma instância de entidade não vai ser idêntica a outra instância. Ou seja, que eu não vou ter 2 registros idênticos. Mesmo que eu tenha informações iguais em vários campos, vários atributos com o mesmo tipo de informação, nesse atributo eu não vou ter repetição. Esse é o atributo cujos valores nunca se repetem de uma instância de entidade para outra, ou de um registro para outro. Exemplo, pode ser o CNPJ da empresa. Se eu tenho uma tabela de empresas, por exemplo, cada empresa vai ter o seu CNPJ. Um exemplo clássico, código de produto. Vou cadastrar os produtos no meu banco, cada produto tem o seu código. E não existem 2 produtos usando o mesmo código. Mesmo que os produtos sejam muito parecidos. Por exemplo, eu posso ter caneta esferográfica da marca A e caneta esferográfica da marca B. Ambos são canetas, tá? Só que cada uma vai ter um código diferente no banco de dados. Aqui eu poderia ter, nesse meu exemplo, um cadastro de empresas. Tá? Então eu tenho uma entidade empresa e eu diferencio as empresas entre si pelo seu CNPJ. Esse cara aqui é um atributo determinante. E uma coisa interessante, quando a gente for representar o atributo determinante, a gente costuma passar um traço aqui embaixo do nome do atributo. Veja que o CNPJ está grifado. Assim eu bato o olho e já sei, aquele ali é o atributo determinante. Esse cara aqui não se repete em nenhuma linha do banco de dados. Certo? Então é importante, não se esqueça desse detalhezinho aqui na hora de fazer o seu diagrama. Colocar um sublinhado no atributo que for o determinante. E temos os atributos identificadores, que são chamados de chaves, tá? Ou chaves. A chave é utilizada para identificar uma instância específica da classe da entidade. Então, como a gente já viu, o atributo determinante, por exemplo, ele pode ser uma chave. CPF, o código do produto, tá? O número de matrícula de um aluno na escola, identificação de um setor. Só que a diferença entre uma chave e um atributo determinante é que o atributo determinante nunca se repete. Já um atributo chave, ele pode se repetir, dependendo do tipo de chave que a gente está tratando. Então existem as chaves únicas, no qual o valor da chave é único para a entidade, ela não se repete, é determinante. CPF, por exemplo. Mas a gente também pode ter chaves não únicas.
E a gente utiliza isso aqui para agrupar instâncias em categorias, nas instâncias de classes de entidades ou instâncias de entidades em categorias. Exemplo clássico de atributo identificador chave não único é a chave estrangeira. Tá? É um pouco confuso isso, um pouco abstrato, mas não se preocupe, a gente vai ter um vídeo para falar especificamente de chave primária e chave estrangeira, como determinar cada uma delas e como posteriormente como fazer a conexão entre elas. Aqui é importante lembrar que existem então atributos que permitem identificar as instâncias das entidades, e esses atributos eles podem ser únicos ou determinantes, não se repetem, ou não únicos, eles podem se repetir. Então a chave ela pode ser composta também, consistindo de 2 ou mais atributos combinados. Às vezes, para ter um atributo identificador, a gente combina, né, 2 atributos ou mais. A gente também vai ter um vídeo específico para explicar como é que funcionam as chaves compostas. Legal? Bem completo o curso aqui. Bom, então vamos ver aqui, para a gente se encaminhar para o final do vídeo, exemplo de representação de entidades e atributos. Então agora eu estou juntando as coisas já. Peguei a entidade, peguei os atributos e agora vamos começar a juntar para começar a dar forma ao nosso diagrama entidade e relacionamento na nossa modelagem. Aqui eu tenho um produto, entidade produto, com alguns atributos. Eu tenho o atributo código do produto, quantidade em estoque, nome do produto e o atributo preço. Tá? São 4 atributos desta entidade produto. Veja, todos os 4 no caso, estão ligados ao retângulo de produto, dentro das elipses, aqui eu optei por usar a elipse, e um deles está grifado, código do produto. Por que ele está grifado? Porque ele é o atributo determinante aqui nessa entidade, certo? E eu também posso representar isso usando uma tabelinha, olha que legal, na forma de uma relação. Temos a relação produto, contendo seus campos, ou atributos. Os atributos também podem ser chamados de campos ou de colunas, se você preferir. E um deles está grifado, que é o determinante. Esse cara, inclusive, eu coloquei uma informação extra aqui do lado. Ó. Chamei de PK, Primary Key em inglês, que significa chave primária. Tá, isso aqui é para indicar que esse campo nunca se repete. A gente já sabe disso porque ele tem o grifado do determinante, mas é interessante identificar aqui também o tipo de chave que ele é, o tipo de atributo que ele é. Tranquilo? E para finalizar, a gente também pode representar entidades e atributos de forma textual, como a gente vê aqui nessa linha. É um código, basicamente. Tá? Então aqui a gente está representando de uma forma que serviria, por exemplo, para o modelo entidade e relacionamento, mas não para o diagrama entidade e relacionamento, que vai usar os retângulos e as elipses. Então aqui nós temos uma entidade produto, que possui dentro dos parênteses os nomes de seus atributos. Código do produto, nome do produto, preço, quantidade em estoque. E o código do produto está grifado porque ele é determinante. Certo? E para finalizar, tem uma coisinha que eu esqueci de citar. Vou voltar aqui rapidinho. No atributo multivalorado, eu esqueci de citar o seguinte, olha só. Na hora de dar nome ao atributo multivalorado, a gente coloca um asterisco antes do nome. Esse asterisco é que indica, esse cara é multivalorado. Tá? Eu posso ter vários telefones, por exemplo, dentro da minha relação. Certo? Então não esqueça de colocar o asterisco antes do nome de um atributo multivalorado. E esse atributo, como você já sabe, assim como acontece com o atributo composto, ele vai ter que ser trabalhado posteriormente, por exemplo, lá na hora da normalização do banco. Que é um processo bastante interessante que a gente vai aprender mais pra frente. Então é isso aí, pessoal. Falamos nesse vídeo sobre os atributos das entidades no banco de dados. No próximo vídeo a gente vai falar sobre relacionamentos. Tá? Como relacionar uma entidade com outra entidade. Mas esse é assunto para o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.